A partir de agora, Lugar de Fala com Paola Fernandes. A visão feminina sobre o nosso dia a dia. Muito boa noite para você. Tá no ar o nosso Lugar de Fala dessa quarta-feira. Interage com a gente, vai lá no nosso canal no YouTube e deixa o teu like, te inscreve no canal, nos assiste por lá também, além de nos ouvir pelas ondas da 91.9. Estamos mais uma quarta-feira aqui dando voz às mulheres, contando suas histórias e mostrando o que elas têm feito de incrível. E lembrando que você também pode interagir com a gente pelo Instagram, Rádio 10FM, @Rádio 10FM. Então vai lá, também interage, manda a tua mensagem, nos marca se estiver nos assistindo ou nos ouvindo. E também, além de nos assistir pelo YouTube, você pode nos assistir pelo site radio10fm.com. Vem com a gente que hoje nós temos um bate-papo super especial com ela, que é psicóloga, ela é também especialista em atenção psicossocial no âmbito do SUS, facilitadora de círculos de construção da paz e atualmente é assessora especial e coordenadora do Pacto Pelotas pela Paz. Ela é a Aline Crochemori. Boa noite, Aline, seja muito bem-vinda ao nosso Lugar de Fala. Boa noite, Paola, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui contigo, muito legal. Prazer enorme te receber aqui. Vamos começar falando da tua área de atuação, Aline. Por que a psicologia? Desde sempre tu gostou dessa área ou na época que foi escolher o curso tinha alguma outra opção? Como foi essa escolha? A história se constrói de uma maneira inusitada. Eu comecei minha vida acadêmica na agronomia. Tem gente que não acredita quando eu falo, né? Porque, enfim, não me identifica nessa área. Mas eu comecei na Universidade Federal, não vou nem referir o ano porque faz tempo, mas no curso de agronomia, e cursei 1 ano e meio, e ali eu tive uma experiência que eu costumo dizer que mudou a minha vida, assim, meu olhar diante do que eu gostaria de fazer profissionalmente, que foi uma imersão nos assentamentos da reforma agrária na época, um estágio de vivência que a universidade proporcionava, e eu tive essa experiência de ficar um curto período, cerca de 10, 15 dias, com as famílias ali em Piratini, na zona rural, imersa, né, morando com eles ali por esse período. E ali eu comecei a conhecer mesmo, assim, essa rotina de vida deles, fazia as visitas domiciliares, né. Então ia visitando as casas e ouvindo essas experiências de vida, né. E essa experiência da vida rural sempre me chamou muita atenção, talvez porque a minha família tem uma origem rural, né? E ali eu despertei que não era agronomia que eu queria para minha vida. Na verdade, me encantava ouvir as trajetórias de vida das pessoas. E então ali eu decidi que eu não ia mais continuar o curso, que eu ia fazer outra coisa. E aí eu pensava, bom, fazer o quê? Serviço social. E no fim acabei optando pela psicologia, assim, por ter esse olhar, assim, muito... me agradava, assim, essa coisa de estar junto com as pessoas, de vincular, de construir uma aliança para, né, que naquele tempo ali de entrega, numa conversa, né, num espaço de troca, eu percebi que muito mais eu aprendia com elas do que elas comigo, né. Então foi daí que surgiu a escolha e depois, no ano seguinte, eu já fiz, né, vestibular na época e entrei na psicologia. Mas tu contando que tu fazia agronomia e quem te conhece, sabe o teu perfil de trabalho, realmente é inusitado. Porque não dá pra imaginar. Exatamente. Mas Exatamente. Por todo o teu perfil, assim, e pela tua forma de lidar com as pessoas, psicologia, visivelmente, é o que tu nasceu pra fazer, diria assim, né? E Aline, tu trabalhou com a parte da psicologia dentro também da Secretaria de Assistência Social do município de Pelotas. E como foi pra ti, como tu enxergou o período de pandemia para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que é o público que é atendido pela Secretaria durante todo esse período de incerteza, né? Como é o teu olhar de psicóloga durante esse período? Eu percebo que, nesse sentido, assim, da minha trajetória, do meu olhar como psicóloga nesse contexto, né? Primeiro que também é inusitado, quando a gente faz formação em psicologia, nunca a gente vai pensar que vai trabalhar no contexto da assistência social, né? Normalmente as pessoas
que pensam, vão trabalhar com a clínica, enfim, né? Mas a clínica social também sempre foi minha paixão. Talvez por essa experiência anterior também, né? O olhar, especialmente sobre as pessoas em situação de vulnerabilidade, sempre me atraiu, assim. E, de certa forma, um chamado, né? Uma certa missão de fazer algo pelas pessoas, né? Então, quando eu entrei na prefeitura, e sempre minha trajetória até 2017 sempre foi dentro da assistência social, né? Desde 2010 eu sou servidora pública, sempre com esse olhar de, né, do sofrimento, né? Seja pela vulnerabilidade social, material mesmo, ou nesse âmbito do sofrimento mais emocional, né? E a pandemia, eu percebo que para as pessoas que já vivenciavam dificuldades, foi um impacto terrível, né? As pessoas que já tinham grandes dificuldades, né, em relação ao sustento, à sua subsistência, ser encontradas, né, numa condição de ter, de certa forma, que fazer um isolamento, mas um isolamento que para nós, em condições de vida, né, mais privilegiada, já é algo bastante difícil. Tu imagina na vida das pessoas que têm uma precariedade habitacional, né, e com impossibilidade muitas vezes de trabalhar, né, de exercer suas atividades rotineiras. Então eu percebo que esse contexto do isolamento social da pandemia teve um impacto muito grande, né? Em especial, se a gente for olhar, ainda mais na vida das crianças, por exemplo, né? Que ficaram longe da escola, longe desses contextos de proteção também. A gente percebe, por exemplo, em relação às notificações de violência, né? Especialmente com as crianças, que diminuiu muito no período da pandemia. Porque a escola não estava mais ali. Exatamente, porque a rede, né, seja via escola, ou até mesmo os atendimentos de saúde, enfim, dos serviços em geral, né, que tem esse papel, né, de ser uma rede de proteção, estava mais distanciado, né, da vida das pessoas, né, por essa, enfim, essa fatalidade aí que nos atravessou, né, durante os 2 últimos anos aí de vida. Então, hoje a gente se percebe muito tentando correr atrás desse prejuízo, né? Buscando as crianças que ainda hoje estão fora da escola, por exemplo, né? Das mulheres também que sofreram violência nesse período e que tiveram mais dificuldade, né, que normalmente é uma violência que está dentro de casa, né? Seja com a criança ou com a mulher, enfim, é uma violência que está dentro de casa, né? Que é intrafamiliar. Então, romper esse ciclo se tornou muito mais difícil. Então, hoje a gente se percebe tendo que reforçar ainda mais a nossa rede de proteção para dar conta dessa realidade, né? Então, eu percebo que esses impactos da pandemia nos desafiam, né, enquanto servidores públicos, para criar novas estratégias para lidar com essas dificuldades que se impuseram, que já eram grandes dificuldades antes, né? Que se agravaram. E que se agravam, e que agora a gente então tem que ser mais criativo, mais proativo, né? E mais empático também. Mais empático e mais integrados. Isso eu percebo que é uma necessidade, né, que está posta, porque um serviço ou, né, determinada área não vai dar conta da complexidade que se constrói a partir dessas dificuldades. E quando tu fala em integrado, vou aproveitar o gancho, depois que tu trabalhou na Secretaria de Assistência Social, quando tu saiu para coordenar o Pacto Pelotas pela Paz, né, que completou 5 anos esse mês. Conta pra gente as estratégias e os projetos que tem dentro do pacto de prevenção e contra a violência, e a efetividade desses projetos ao longo desses 5 anos, que foram transformando a vida das pessoas, né? Impactando de uma maneira positiva para que elas saíssem de uma condição de violência, para que a cidade, num contexto geral, também reduzisse os seus índices de violência e de assaltos e de mortes, enfim. Conta para quem nos assiste, para quem está nos ouvindo, um pouquinho do que é o Pacto Pelotas pela Paz. O Pacto é um plano municipal, né, de segurança pública, com um olhar diferente sobre fazer segurança pública, né? Normalmente, quando a gente fala em segurança pública, de primeira passada, assim, a gente vai pensar em policiamento e justiça, né? O pacto se constitui
num grande programa, né, organizado em 5 eixos de atuação, que tem sim as ações de policiamento e justiça, fiscalização administrativa, mas que considera 3 outros eixos que são essenciais para que a gente consiga combater a violência no município, que é o urbanismo, tecnologia e a prevenção social, que é o nosso maior eixo, né? Então, olhar pelo âmbito da prevenção, então enxergar que a assistência social, saúde, educação, mobilidade urbana, né, trânsito, serviços urbanos, obras, né? Tantas outras áreas que normalmente a gente não pensaria como áreas que fazem parte de uma política de segurança pública, estão integradas nesse processo, né? Então, os resultados que hoje a gente encontra, né, e construiu ao longo desses 5 anos na cidade, eles se dão por conta dessa integração, né? Seja das forças de segurança, que hoje planejam semanalmente suas ações, né, as operações integradas, as estratégias para combater especificamente determinados tipos de crimes, né? E as ações de prevenção social, que integram toda a rede, né? Desde lá o trabalho com as famílias, o fortalecimento de vínculo, as ações dentro da escola para prevenção da violência, né? Enfim, atacando todos os fatores de risco possíveis, né? Para que da violência na vida das pessoas, a gente vai construindo, né, dia a dia esse grande pacto, né? Essa ideia de pacto como esse grande processo de integração. Então, hoje os resultados que a gente tem no município se dão, de fato, porque muitas mãos, né, estão envolvidas nesse processo, lá desde o seu princípio. A gente comemora, então, os 5 anos do pacto, o número de... a gente faz a estimativa, né, de que tenha preservado 232 vidas, né, nesse processo todo, e são vidas de jovens, né. Lá no início, em 2017, quando a gente tinha um outro retrato, né, no município, onde o perfil das vítimas que morriam na violência do município eram jovens de 15 a 29 anos. Né? Hoje a gente vê um outro tipo de violência, ainda existem, né, os crimes letais, mas num número bem menor. Lá a gente tinha uma taxa de 34 mortes por 100 mil habitantes em 2017, hoje a gente tem 9, né, mortes por 100 mil habitantes, né, dado de 2021, e esse resultado, assim, espetacular, né, vem de muito trabalho e muita integração. Né? Então, atacando, sim, o dia a dia, a repressão, mas atacando também as causas da violência, né, lá na vulnerabilidade, na primeira infância, né, em todos aqueles fatores de risco que tornam uma pessoa vulnerável para se envolver com a violência ao longo da vida. A gente faz esse trabalho preventivo lá muito precoce, né, para que os nossos resultados também tenham uma perenidade, né, que não sejam só resultados do hoje, né, mas que no futuro Pelotas seja uma cidade que permaneça mais segura, mais humana, mais acolhedora para as pessoas, enfim, onde as relações, os conflitos possam também se estabelecer, né, se solucionar de uma outra maneira. E quando a gente fala, né, numa cidade mais segura, que tu traz pra gente o retrato de toda essa integração, o eixo social, o eixo urbano, quando a população em si se sente mais segura para andar na rua, para poder fazer suas atividades, sente que é assistida socialmente e que existem órgãos que estão trabalhando para melhorar a qualidade de vida, isso também faz toda a diferença enquanto comunidade, né? E quando tu fala em prevenção dos índices de violência, a gente vê também a redução dos índices de violência contra a mulher, que a gente tem muito pelo trabalho, né, da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que é bastante efetivo, mas também por essa construção de um pacto em que todo mundo trabalha, não só para reduzir um tipo específico, mas para todos os tipos de violência serem reduzidos. E trabalhando isso nas escolas, né, dentro dos bairros, no centro, em todos os lugares, para que as pessoas tenham essa visão, né? E quando a gente fala em projeto de prevenção, a gente precisa sim trabalhar com os jovens, com as crianças, principalmente, para que eles, que são o nosso futuro, construam uma sociedade diferente, né? Exatamente. Construam outras formas de conviver que não sejam permeadas pela violência. Exatamente. E, Aline, o que tu diria, com a tua visão de psicóloga,
além de todo esse contexto geral do pacto, que ele conseguiu transformar alguma história pontual que tu pudesse nos trazer de alguém que participou de alguma construção feita pelo pacto e que mudou a vida daquele jovem, daquela mulher, que tu pudesse compartilhar. Tem muitas histórias, né? Muitas histórias de vida que a gente escuta, né? O pacto constrói desse aspecto também muito qualitativo, né? A gente monitora dados e consegue dizer resultados em termos de redução de violência, mas essa mudança que é afetiva, né? A gente só consegue capturar no relato das pessoas. Hoje mesmo a gente, pela manhã, né, teve um evento, foi a formatura, né, num grupo de pais, cuidadores e também dos facilitadores do programa ACT, né, que é um programa para educar crianças em ambientes seguros. Que inclusive a coordenadora que é a Aliceia já esteve aqui no nosso programa. É verdade, a Aliceia esteve aqui, maravilhosa. E hoje as mães, né, teve alguns relatos das mães participantes do programa, do quanto impactou essa experiência, né, que é uma organização de 8 encontros, né, que as mães participam, aprendendo a educar sem uso da violência. Acho que a grande questão do programa é essa, né, e de educar com afeto, pelo exemplo, né, e quando elas falam que conseguem lidar com a sua própria raiva, com o seu próprio estresse, né, e evitar bater nas crianças para educar, eu acho um dos resultados mais impactantes, porque elas conseguem, de fato, construir novas estratégias para educar as crianças, né? Então, é muito interessante. Outros relatos também que eu sempre fico muito feliz de ouvir. Hoje, pela manhã, no WhatsApp, né, chegou uma mensagem de uma menina dizendo: olha, me chamaram na empresa, eu fiz a entrevista de seleção, fui chamada, fui selecionada, né? Que bom, por conta do curso, então, que ela fez de preparação para o mercado de trabalho, né? Uma jovem, enfim, que mora numa zona extremamente violenta, vulnerável, né? Vem de uma família vulnerável. Então, assim, ver essa superação do jovem também, né? Quando ele abraça essa oportunidade e, né, encara, né, seus medos, e se desafia para ir além e consegue uma vaga de trabalho, também é muito gratificante, né? Então, todos os dias a gente recebe relatos, né, de transformações, assim, que a gente fica muito feliz de estar plantando essa semente na vida das pessoas, que com certeza dá bons frutos, né? Tanto para a vida individual, familiar, mas são pessoas que passam a contribuir de uma outra forma, né, com a nossa cidade e com a construção do que a gente chama de vida em comunidade, né? As pessoas ficam mais felizes e assim contribuem, né, muito mais. Isso reflete, né, em toda a sociedade, com certeza. A gente vai ficando por aqui com o primeiro bloco do nosso Lugar de Fala. Daqui a pouquinho tem muito mais bate-papo com a Aline Krochemory, então não sai daí que a gente está te esperando. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Lugar de Fala dessa quarta-feira e hoje estamos conversando e contando a trajetória da Aline Krochemory, que é psicóloga e atualmente coordena o Pacto Pelotas pela Paz. Nós vínhamos falando dessa construção e, além disso, tu é facilitadora, Aline, dos Círculos pela Paz. O que significa isso? Como é feita essa atuação dos círculos? Explica melhor pra gente. O Círculo de Construção da Paz é uma técnica dentro da justiça restaurativa, né? Que é um modo de construir as relações na comunidade, nos grupos, né? Então, os círculos, eles são uma forma de dialogar de uma maneira estruturada, né? E é uma metodologia muito interessante, pode ser usada em qualquer contexto de grupo, é utilizado muito nas escolas aqui em Pelotas, né, onde nós temos muitos facilitadores formados, né, professores, equipe diretiva, né, temos também facilitadores nas outras secretarias, assistência social, na saúde. Então, em qualquer contexto de grupo, é uma estrutura que organiza o diálogo. E ele tem um fundamento muito interessante, uma origem, né, que vem dos povos tradicionais indígenas, né, que sentavam ao redor da fogueira, né, para tratar das suas questões, dos seus conflitos, né, e onde todo mundo tem o direito à fala e também o direito à escuta, né. Então é um
um processo de diálogo que vai construindo empatia, né? A capacidade de ouvir o outro sem julgamento. Então, através dessa técnica, a gente entende que se constrói a paz nos ambientes, né? Ela pode ser usada de maneira preventiva, né, para prevenir conflitos. Então, a gente pode fazer círculos de acolhimento, círculos com temas específicos, né? Na metodologia tem perguntas geradoras, né, que organizam a conversa. Então, ele é muito versátil, é uma metodologia super versátil que serve para isso, para prevenir conflitos, mas também existe a formação para as pessoas, que as pessoas possam, que o facilitador possa trabalhar os conflitos também. Quando já há um conflito instalado, né, é uma forma de mediação, né, que se utiliza através dessa metodologia. Então a gente usa muito, a gente costuma dizer dentro da pirâmide da prevenção no Pacto pela Paz, né, a prevenção social, que a justiça restaurativa está na base da pirâmide, né, porque essa forma de construir um diálogo, né, respeitoso, sem julgamento, a gente precisa disseminar em todos os espaços, né. Perfeito, Aline. E agora, mudando um pouquinho o foco da conversa, a gente falou um pouco sobre a vida profissional, para quem nos assiste, para quem nos acompanha também pelas ondas da 91.9. Conta um pouquinho pra gente quem é a Aline por trás da psicóloga, da profissional, da coordenadora do Pacto. Quem é essa mulher? Olha, essa mulher, assim, eu me identifico muito com essa missão de vida através do trabalho, né? Acho que a minha identidade é muito construída diante disso que eu faço, assim, né? Desse desejo enorme por transformar, por contribuir com mudanças positivas na vida das pessoas, né? Mas além disso, eu sou mãe, né? De duas queridas, né? A Estela e a Rafaela. Sou casada, né? Com o Alzevir, que é músico, uma pessoa incrível. Né, ainda agora, né, com 5 gatos em casa, num pequeno apartamento, a gente faz dessa convivência uma arte, né? Então essa loucura assim, dos pets, da infância, né? Que a Rafa tem 7 anos, a Estela tem 16, então essa diversidade dos momentos de vida também, né? Que nos desafiam todo o tempo para repensar a nossa própria história, enfim. Né? Sou uma pessoa apaixonada pela vida no sentido do contato com a natureza também, né? Como eu comentei no início da nossa conversa, acho que pelo fato da minha família ter uma origem rural, eu amo, né, estar na natureza, então às vezes eu fico assim alimentando esse sonho de um dia morar na zona rural e, enfim, né, ter esse espaço de paz assim que constrói muito perto da terra, né, do verde. Me apaixona, assim. Eu sou uma pessoa, assim, tranquila, né? Acho que tive fases da vida muito mais agitadas, mas hoje o que eu mais busco é tranquilidade, paz, equilíbrio, né? Passei por momentos difíceis em relação à minha saúde mental mesmo, né? Eu acho que esse é um tema importante, eu acho, para falar com as mulheres, né? Sobre o quanto a vida da gente também, o estresse, a correria, somatório de tantas coisas, às vezes nos impactam, né? Então, eu me vi há uns 3 anos atrás com sintomas de ansiedade e síndrome do pânico, né? E isso me tirou do prumo, assim, por nunca ter passado por uma situação parecida. E lidar com isso, encarar essa realidade naquele momento foi muito desafiador. Mas hoje eu busco um equilíbrio, né? Descobrir também, através da meditação, né? De algumas técnicas nesse sentido, também um espaço de encontrar esse equilíbrio que precisa vir de dentro de mim, né? E não vai ser de fora que eu vou encontrar essa paz, mas que essa paz vem de dentro e é uma construção, né? Por mais que seja maluca a vida, enfim, desafiadora, e se eu encontrar esse prumo, né, esse equilíbrio, eu consigo lidar com essas coisas de uma maneira mais equilibrada. Então, é nessa diversidade, assim, das coisas da vida, dos desafios e das dificuldades, muitas vezes, que a gente encontra esses caminhos, né, de paz, de serenidade. E falando em saúde mental, em autocuidado, quando que é o momento que
tu pra cuidar da Aline? Não, agora eu vou parar aqui pra fazer minha meditação, pra assistir minha série, ler meu livro, pra ficar aqui, sei lá, fazendo crochê. Quais são os teus hobbies e o que tu faz pra cuidar de ti? Todos os dias, quando eu chego em casa, eu tava até te contando antes, né? Essa semana, às vezes eu começo assim, essas 2 últimas semanas estão muita agitação, né? É quando eu não faço o que essa rotina que eu encontrei, né, para me estabilizar, eu sei que eu preciso fazer. Então a minha rotina de cuidado é todos os dias chegar em casa, fazer minha meditação, né? O meu equilíbrio dos chakras, que eu brinco, né? A gente diz assim, tem um momento meu, tudo para, ali eu sabe? Quando respiro, conecto, tá, vamos agora lidar com as coisas de casa, assim. Então esse momento diário eu acho super importante, de parar, respirar, nem que seja 5, 10 minutos, né? De ter esse momento assim de, enfim, dar uma parada, né? E nos finais de semana, né? Finais de semana eu tenho procurado estar mais com a família, né? E ter esses tempos maiores para ler, para estudar, mas coisas que daí não tem a ver com o trabalho, né? E é um exercício, porque se a gente deixar, o trabalho toma conta de todos os momentos, né? Mas, enfim, dar essa pausa e poder ouvir música, ver uma série e fazer coisas que eu gosto é essencial, encontrar esse tempo, né? E chamar pro eixo de volta, né? Porque durante o dia, na correria, a gente acaba não conseguindo pensar na gente em si, na nossa essência, nesse cuidado no interior, né? Na saúde mental, como tu mesma disseste. Que a vida é muito corrida, a gente sabe disso. Tu falou nas tuas 2 filhas, Aline, né? Uma adolescente, uma menor, com 7 anos. O que a maternidade representa pra ti? Um desafio, sabe? Eu nunca vi as minhas filhas assim como alguém que eu estava ali exclusivamente para ensinar. A cada palavra delas, eu percebo o quanto eu aprendo, sabe? O quanto elas têm para me enriquecer, assim, né? Então, eu sempre fui enriquecida com a presença delas na minha vida. Eu acho que os 2, é meio clichê até dizer isso, né? Mas os momentos mais impactantes da minha vida, eu acho que foram os partos delas, assim, eu tenho essa lembrança muito viva. E toda essa contribuição que elas me dão, né, me questionando sobre as coisas e me mostrando um outro modo de ver as coisas, assim. Acho que a juventude hoje também tem um outro jeito de enxergar o mundo, que é muito diferente de quando a gente foi adolescente, né? Tudo muito diferente. Então essa diferença mesmo me movimenta, sabe? Movimenta o olhar e eu procuro não resistir a isso. Eu procuro acolher essa diferença, né? Que seja cronológica mesmo, de como as coisas são diferentes hoje do que eram antes, né? Mas numa perspectiva de acolhimento. Eu aprendo muito com elas, assim. Elas me tiram do prumo beneficamente, né? Então, acho muito... É uma trajetória bonita que a gente constrói juntas. De proximidade, assim. Eu vejo a maternidade com esse olhar de proximidade de que elas não me pertencem, né? Que elas pertencem à vida. E o meu desejo para elas é que elas sejam felizes e possam contribuir também com a sociedade, né? Serem pessoas propositivas, corajosas, que vão em frente, né? Enfim, acho que é um pouco esse exemplo que eu posso dar para elas, assim, de superação, de alguém que não teve uma vida perfeita, né? Que não tem uma vida perfeita, que não é uma mãe perfeita, poder assumir isso, né? Mas que se supera, né? Que diante das adversidades busca, né? Ir além. Eu acho que isso a maternidade me ensina todo o tempo. Tá certo. E Aline, quais os projetos que tu tem pro futuro, não só no âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal? Projetos da Aline, o que tu poderia dizer, assim, que tu tens ainda como objetivo de realizar? É uma pergunta que eu tenho me feito, sabia? Porque, assim, profissionalmente eu tenho muita alegria
de ocupar hoje esse espaço, né, como servidora pública, um espaço de confiança, né, dentro do governo da prefeita Paula. Isso me orgulha muito, né, de ser uma assessora especial, de ser um cargo de primeiro escalão, não um orgulho pelo cargo em si, mas por essa confiança mesmo, né, e esse espaço conquistado, que é um espaço raro, se a gente for ver, né, um espaço que normalmente está dentro do âmbito da política, né, das relações políticas que se estabelecem, mas que eu vejo que foi conquistado pelo compromisso, né, e com muito trabalho, assim, resultado da dedicação, e eu acho que muito do amor ao servir o público, né, o amor pelo serviço público, que de fato é algo que eu tenho. Então eu me vejo sempre contribuindo nesse sentido, né? Seja agora, nesse contexto, ou seja no contexto como psicóloga dentro da prefeitura, né? Onde quer que eu esteja, eu me enxergo sempre contribuindo, sempre trazendo um olhar atento para as necessidades das pessoas. Então, assim, não me importa muito onde eu vou estar, sabe? Às vezes eu fico pensando, o que eu quero agora, né? Mas onde eu estiver, eu me vejo, assim, dando o meu melhor, né, pelas pessoas. E às vezes alimento o sonho também, como eu falei, né, esse fim de semana mesmo, eu tava ali no Morro Redondo, né, meu pai tá morando ali, e a gente vivenciando aquela coisa tão simples, assim, da vida rural, me agrada tanto, sabe? Às vezes eu fico pensando, como eu queria trabalhar num lugar assim, pra poder no fim do dia voltar, né, pra casa e estar aqui perto dos bichinhos, no silêncio e tal, né? E, então, às vezes, eu também me enxergo, assim, daqui a um tempo. É um projeto? Quem sabe num lugar, assim, como esse, seja aqui em Pelotas ou em outro lugar, né? Que pudesse também estar mais ligada a essa minha raiz, assim, que me alimenta tanto, me causa tanta alegria, assim, tanta nutrição, sabe? Aline, enquanto psicóloga, servidora pública, tua maneira de conduzir tudo que tu faz, de lidar com as pessoas, tu inspira muitas mulheres, pessoas ao teu redor, inclusive a mim. E eu queria saber quem te inspira na vida. Quais são as pessoas que ao longo da tua trajetória foram ajudando a construir essa Aline? Eu acho que tem muitas mulheres que me atravessam, assim, né? A minha mãe, acho que é uma grande referência para mim, uma mulher extremamente batalhadora, que também, assim, superou muitas dificuldades, professora também, servidora pública, foi a vida toda servidora, né, na área da educação. Minha avó, acho que quando eu vou olhando para trás, né, na minha transgeracionalidade, assim, as mulheres que vieram ao longo da minha avó, minha bisavó, né, e eu vejo trajetórias de vida, quanto mais a gente vai para trás, mais árduas eram essas trajetórias, né? Então, às vezes eu fico pensando o quanto sofrimento, né, vem nesse processo, mas o quanto elas conseguiram transformar esse sofrimento em potencialidade, né? Em sempre impulsionar as mulheres que vinham na frente para ser mais do que elas, né? Então, isso eu carrego, acho que assim, dessas experiências de vida, né? Sejam familiares e também das colegas, né? Agradeço as tuas palavras, assim, por dizer que eu te inspiro, e imagina, né? Tu que é uma inspiração para nós, mas de ver tantas pessoas, né? Mas em especial as mulheres. Acho que os homens também contribuem muito com a gente na nossa trajetória, né? Meu pai, muito em relação ao afeto, uma pessoa extremamente afetuosa. Mas as mulheres carregam... eu acho que historicamente, né, esse peso, o estigma, os preconceitos também, né, um dever ser de determinada forma, né, toda uma configuração que a sociedade, né, patriarcal, machista vai dando, que vai aprisionando, né, os nossos processos, né, tirando nossa liberdade de ser quem a gente é. Mas eu vejo que, apesar de tudo isso, o quanto a gente consegue construir, né, de potência, e além, cada uma do seu modo, né, umas mais abertas, né, para a vida, enfim, outras mais
tranquilas, mais serenas, mas cada uma, né, colocando a sua força, a sua intensidade. Então tem muitas mulheres que me inspiram, especialmente essas que a gente pega na mão, assim, né, de carne e osso. Não necessariamente os ídolos, assim, né, maiores, de, assim, figuras, imagens de mulheres poderosas, mas essas que tem um poder ali no dia a dia, que é um micropoder às vezes, mas é um poder que faz diferença, né? Certeza. O nosso segundo bloco do Lugar de Fala vai ficando por aqui. A gente volta em seguidinha com mais bate-papo com a Aline no nosso Lugar de Fala de toda quarta-feira, então não sai daí que a gente já tá voltando. De volta com o último bloco do nosso Lugar de Fala, o que é bom durar pouco, mas a gente ainda tem um bloco inteirinho para seguir conversando com a Aline Crochemore, que está contando a história de vida, a trajetória profissional e pessoal dela. E como de costume, no terceiro bloco nós temos 2 quadros e a gente começa pelo Saia Justa. Ai. Aline, a gente vem falando, né, de prevenção, de construção de uma cidade, de uma sociedade mais segura, melhor para as pessoas. E qual a tua visão do nosso contexto político, econômico, enquanto país nesse momento? Como tu enxerga isso? Trabalhando justamente com essa parte da segurança, da prevenção, enfim. Como extremamente desafiador, né? Acho que nos últimos anos a gente tem passado por momentos muito difíceis, que eu espero que logo a gente consiga reverter, né? Temos aí um ano importante agora, né? A hora da virada, em que a gente possa optar, né? Por talvez retomar, né? Um processo eu vejo assim, de humanização. Eu percebo esse contexto político muito polarizado, como todo mundo, né, já constata, né? Mas eu gostaria muito de ter um caminho do meio, né, para optar, mas por um contexto de um olhar mais humanizado com as pessoas, né? Em que se possa novamente ter orgulho de ser brasileiro, assim, né? E ser reconhecido também internacionalmente, né, como um país que construiu tantas coisas importantes, né, que teve tantas conquistas e que infelizmente nos últimos anos a gente teve perdas, né, perdas de reconhecimento e perdas de fato mesmo, né, em relação às políticas públicas, no âmbito da assistência social mesmo, né, a gente vê muitos retrocessos na área da cultura. Então é um contexto onde me causa muita tristeza, mas que eu acho que agora a gente tem a oportunidade aí, eu tenho certeza que o brasileiro vai ser inteligente o suficiente para dar uma resposta aí diante de tudo isso que a gente tem visto, que no meu ponto de vista não foi nada positivo para nós, né? Então agora eu acho que é a hora da gente fazer novas escolhas aí, né, que possam reverter essa situação, seja no âmbito econômico ou social mesmo. Nós estamos no mês do Agosto Lilás, que é o mês de prevenção à violência contra a mulher, e gostaria de saber de ti, em algum momento da tua trajetória, tu já passou por alguma situação de assédio, de desrespeito, de preconceito por ser mulher no ambiente de trabalho? Já passei, né? Já passei. Acho que isso acontece, no meu caso, pelo menos aconteceu de forma muito sutil. Às vezes é uma piadinha, né? Ou um comentário, né? Onde insinua de que a gente chegou naquele lugar não por mérito, mas pelo fato de ter, né, feito algum favor para alguém, ou, né, enfim, uma desvalorização da nossa trajetória, né? Então eu já passei sim por situações que eu acho sempre muito triste quando isso acontece, mas que me servem de alerta para saber que o jogo não tá ganho, né? E que tem muito ainda para batalhar para que a gente garanta os nossos espaços e o respeito necessário, né? Em relação a esses espaços que a gente ocupa, seja quais forem, né? Não importa
o cargo ou a situação, né? De que toda mulher, assim como os homens, enfim, a gente precisa construir relações de trabalho, né? Relações que sejam respeitosas uns com os outros, mas acontece sim, infelizmente. E trabalhando com esse eixo de prevenção, por exemplo, dentro do pacto, tu diria que sobre projetos e políticas públicas, quais seriam as alternativas que nós poderíamos utilizar para desconstruir essa cultura patriarcal, machista que a gente tem hoje na nossa sociedade? Que mecanismos nós poderíamos utilizar para continuar essa transformação, mas de uma forma mais robusta ainda do que tem sido feita? Eu acho que chamar os homens para essa discussão, porque isso eu tenho percebido, né, que a rede de enfrentamento tem feito, eu acho super importante. Porque a gente costuma falar, seja da violência contra a mulher ou dessa necessidade, né, da conquista dos espaços, muito entre mulheres. E isso é importante, né, no sentido de que a gente se fortaleça, né, inspire umas às outras, dê a mão uma para a outra, né, para, enfim, se unir mais nesse processo. Mas eu acho que tem que chamar os homens para a roda, né? Eles precisam se comprometer com mudança de comportamento, né? Não é a gente estar sempre numa postura de buscar a nossa proteção, né? Somente nós por nós mesmos. Eles têm o grande compromisso de mudar a postura, né? Então eles têm que ser desafiados nesse sentido. Eu acho que esse é um dos caminhos, né? Repensar a postura do próprio homem, né? E chamar eles para essa conversa. No âmbito, por exemplo, não só nas relações de trabalho, né, como mencionou, ou nesse âmbito da violência, né, mas a própria paternidade, né, quando a gente, no senso comum, né, quando a gente considera que um homem ajuda a cuidar do filho, né, sempre está nas entrelinhas de que a responsabilidade é da mãe, mas o pai ajuda, né. Que pai bom que ajuda, né? Dá uma força. Que dá uma força, né? Então, e sabe que o meu marido, por exemplo, é uma pessoa que assume o cuidado, né? Da Rafaela mesmo, né? Essa coisa do dia a dia, da escola, de arrumar pra escola, acorda, né? Ele cuida de tudo isso porque eu tô fora de casa. E como às vezes os homens, por ter uma cultura de não se reconhecer nesse lugar, se sentem desconfortáveis, né? Então, eu acho que é essa desconstrução, né, da figura do homem, como se o homem que faz isso é um estranho na sociedade, né? Ele deveria estar na rua, trabalhando, e não cuidando da filha, né? E como isso para eles, às vezes, é desconfortável. Então, até repensar essa cultura, né, do olhar do próprio homem sobre si, sobre a importância de estar fazendo aquilo, né, contribuindo para a construção da sua família, né. Seria normal se eu estivesse fazendo isso em casa. Exatamente. Né? Ninguém questionaria, né, mas porque é um homem fazendo, mas que estranho, né. Então, esses processos que eu acho que tem que ser muito discutidos, até para que eles se reconheçam como importantes nesse papel. Né? Então, enfim, eu acho que promover amplamente essas discussões sobre paternidade, sobre o papel do homem, né, nas relações, sobre relacionamento abusivo, né, sobre que não é normal tu querer controlar com quem a tua mulher fala, onde ela vai, que ela não é posse tua, e vice-versa, mas, enfim, que é muito mais presente, né, a postura do homem em relação à vida, as mulheres, enfim. Tem que ser conversado, tem que ser falado, né? Tem que ser desconstruído. Porque a construção social que a gente tem hoje, ela determina que o homem é, né, o provedor, né, aquele ser dominante, que a mulher tem que ser submissa, servil dentro das relações que se estabelecem tanto em casa quanto de trabalho, né? Exatamente. E quando a gente fala dessa construção da masculinidade, o homem não pode chorar, expressar um sentimento, quem dirá cuidar do seu próprio filho, que é tão responsabilidade dele quanto da mulher, né? Exatamente. E como é difícil, né, para as pessoas entenderem essa construção.
E quando tu falou, porque o meu pai, nessa construção da Aline, foi super importante, era super afetuoso, eu também tive um pai que foi super afetuoso, que sempre, né, deu atenção para as nossas necessidades e assim como a minha mãe dividia como igual essas tarefas de cuidados, né? E as pessoas acham estranho, né? Acham que é uma coisa que merece uma medalha e não que não seja super positivo, mas deveria ser o normal, né? Dessa construção de pais com filhos dentro das suas relações familiares e a gente não costuma ver, né? Dessa forma, porque a sociedade diz que a mulher é quem tem que ter esse papel e o homem não. Exatamente. E Aline, quando a gente fala dessas construções de projetos que transformam a vida das pessoas, que mensagem tu gostaria de deixar para todo mundo que teve sua vida impactada pelo pacto, por projetos dos quais tu fez parte, né, por tudo que tu ajudou a construir para uma sociedade melhor? O que tu gostaria de dizer para essas pessoas enquanto sociedade, enquanto comunidade mesmo? Olha, eu tenho a agradecer as pessoas, porque a gente pode achar que o que a gente faz, claro que impacta a vida das pessoas, e é para isso que a gente está aqui, né, como servidor, para servir, para impactar, para transformar, para melhorar a vida das pessoas. Mas mais do que isso, eu tenho gratidão por cada uma dessas pessoas que atravessou a minha vida, né? Porque eu tive aprendizagens assim muito importantes nessa trajetória, né? E assim, um conhecimento que eu costumo dizer que é esse conhecimento lá popular, né? Que as pessoas adquirem na diversidade mesmo, né? Lá nas dificuldades que elas enfrentaram, que não é um conhecimento acadêmico, né? É um conhecimento que se constrói nesse contexto mesmo, né? Das dificuldades da vida e como ver essas trajetórias impacta a minha vida, né? Como ser humano e me transforma e me auxilia me fortalece, assim, para continuar essa caminhada, sabe? Então, eu tenho a agradecer por todas elas, o quanto contribuíram para essa trajetória de vida também. E também tenho a dizer, muitas vezes eu vejo, especialmente nas redes sociais, quando saem os resultados do pacto, por exemplo, me chama muito a atenção os comentários de algumas pessoas que não se sentem impactadas, né, por essa política pública ainda, né, ou que têm críticas importantes a fazer. E a essas pessoas eu costumo assim me abrir, né? Justamente como servidora, que eu acho que esse é o nosso papel também para a escuta. Né? Então, me coloco à disposição das pessoas que ainda não conhecem o pacto, que ainda não foram impactadas por ele, que ainda se sentem inseguras, né? Em viver em Pelotas, que percebem que as coisas podem ainda melhorar, né? Então, eu convido essas pessoas para que nos procurem, né? Ali na prefeitura, na assessoria especial, ali na coordenadoria executiva, né? Bem ali na frente da Praça Coronel Pedro Osório, né? Procurem ali por nós, venham conversar. Eu acho que essa postura, né, de abertura é o que vai fazer com que cada vez mais a gente consiga atender as necessidades das pessoas, né? Através dessa escuta, de que elas venham trazer as suas demandas e que a gente possa construir juntos esse processo, que nunca é acabado, né? E a gente vai todos os dias aprimorando, buscando novas estratégias para essas dificuldades, esses enfrentamentos que as pessoas têm né, na sua vida, que a gente precisa dar conta, né? Dar respostas. E o que nós podemos esperar depois desses primeiros 5 anos para o futuro do pacto? A gente está agora num grande movimento, né? Liderado pela prefeita Paula, de ampliar o pacto para Pelotas ser uma cidade melhor para as crianças, né? Então, olhando mais ainda para a prevenção social da violência, olhando para a primeira infância, né? Lá para as gestantes, para as crianças de 0 a 6 anos, de que forma a cidade de Pelotas pode ser transformada para ser uma cidade para as crianças, né? E a gente entende que se ela é boa para as crianças, ela é boa para todo mundo.
Então, o pacto, até o final do ano, ele se fortalece nessa perspectiva, né, de mais prevenção social, né, da gente atacar essa origem da violência, lá das vulnerabilidades, dos fatores de risco, o quanto antes na vida das pessoas, para que essas pessoas se desenvolvam como seres humanos, né, saudáveis e que possam ser felizes, e se são felizes, transformam a cidade numa cidade melhor, né, contribuem para que a cidade seja melhor para todo mundo. Tá certo, a gente termina o Saia Justa e agora a gente vai para o segundo quadro do nosso terceiro bloco, que é o Desenrola. No Desenrola são perguntas ping-pong que eu lanço para ti e tu me responde da forma mais rápida que tu conseguir, Tá. com poucas palavras. Aline por Aline. Desafio. O que a psicologia significa para ti? Transformação. O que as políticas públicas para as pessoas em vulnerabilidade representam na tua forma de trabalhar? Integração. Intersetorialidade. União. Um sonho. Justiça social. Acabar com a desigualdade. Qual a representação de sucesso para ti? Dever cumprido. Família. Amor. Pacto. Afeto, eu diria amor também. União. E felicidade, representação de um momento feliz. Aqui e agora. Aqui e agora, né? Hoje, o instante, né? Que a gente pode transformar nesse segundo. Perfeito, Aline. Aline, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua participação aqui no nosso lugar de fala. Obrigada por compartilhar a tua trajetória com a gente, comigo, com quem nos assiste, com quem nos ouve e nos inspirar contando a tua trajetória e a construção de vida que tu tem, que com certeza com a tua história tu construiu muitas pontes para que outras pessoas pudessem mudar suas perspectivas de vida, sair de ciclos violentos e transformar, né, a vida em sociedade, sempre buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu que agradeço, Paula, por esse espaço, né? Acho que responder as questões que tu traz também é um momento de reflexão, né? De olhar para si, então é muito interessante, né? Poder estar aqui, né? Contando um pouco dessa trajetória, um pouco do que a gente faz, né? Nas políticas públicas para a cidade. Então, muito obrigada por essa oportunidade, um prazer enorme. Volte sempre. Obrigada. E o nosso lugar de fala dessa quarta-feira vai ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais, então não sai daí. E a gente vai ter novidades para o mês de setembro no nosso lugar de fala. Então eu te espero quarta-feira que vem. Bom fim de noite para você, bom finzinho de semana e até lá. Você ouviu Lugar de Fala. Apresentação Paola Fernandes. Em instantes, esse programa pode ser assistido em radio10fm.com e nas plataformas digitais.